Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Provavelmente melhor. E se os nossos pais aqui da terra sabem dar bons presentes para nós, quem dirá o nosso Pai Celestial? O nosso Deus, que é o nosso Pai. Então, com certeza, Ele vai nos dar um bom presente essa noite, que vai vir através da sua palavra. A palavra do Senhor transforma as nossas vidas para sempre. E enquanto eu pensava no culto dessa noite, falando mesmo com Deus, buscando em Deus, Senhor, o que o Senhor tem para entregar para cada um deles, algo veio muito forte no meu coração a respeito da nossa nova criação em Cristo Jesus. Você sabia que quando você nasce de novo, aceita Jesus como seu Salvador, você tem uma nova realidade? Amém? Em Cristo Jesus, nós temos uma nova realidade. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo de número 17. O pessoal vai colocar aqui atrás. 2 Coríntios 5, 17. Eu pedi para eles colocarem aqui, porque eu quero ler junto com vocês. E a Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. E as coisas antigas já passaram e nós fomos feitos novos. E você pode me perguntar, mas Sumayara, como assim nova criatura? Como isso acontece? Sabe, certa vez Nicodemos conversando com Jesus, ele perguntou para Jesus: Jesus, como pode um homem nascer de novo? Por acaso ele pode voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, quem nasce de novo não nasce da carne, mas nasce do Espírito. Então é assim que nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Nós não voltamos para o ventre da nossa mãe, porque isso seria impossível, visto o tamanho que nós já temos e tudo que nós já vivemos, seria impossível nós voltarmos para o ventre da nossa mãe. Mas Deus diz que quem nasce do Espírito é Espírito. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos andar um pouquinho pela Bíblia. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, Paulo escrevendo para os Tessalonicenses, ele disse: olha, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Então, significa dizer que nós, que nascemos de novo em Cristo Jesus, nós agora não andamos mais movidos pelas coisas do corpo e nem pelas coisas da alma. Nós temos um Espírito. E pelo Espírito nós andamos. Com Jesus como nosso Salvador, quando aceitamos a Cristo, nós agora recebemos uma nova vida no nosso espírito. Nosso espírito que estava morto e desligado, separado de Deus por causa do pecado. Quando reconhecemos que um sacrifício foi nosso pecado, nós andamos no Espírito e passamos a viver pelo Espírito. Amém? Vocês estão comigo?
Então nós fomos feitos nova criatura. As coisas antigas se passaram. E sabe, o maior desejo de Deus é que a gente viva de fato a novidade de vida que Ele nos deu. Não existe, não tem como nós recebermos algo novo e vivermos, irmãos, praticando as coisas velhas, a não ser por decisão mesmo nossa. Porque pensa comigo, se você ganha uma roupa nova, se você ganha um carro novo, se você ganha uma casa nova, você logo quer mudar. Você quer viver aquele novo. Você não quer ficar no antigo, no velho. Não é assim ou só eu sou assim? Eu, pelo menos, quando eu compro alguma coisa nova, eu fico com expectativa para usar aquilo logo. Não é assim? A gente tem expectativa de usar as coisas novas. Só que Deus, Ele disse, olha, eu te dei uma nova vida. E às vezes, nós estamos considerando a nova vida que Deus nos deu normal. A gente não tem expectativa de viver a nova vida que Deus deu para a gente. Sabe, isso deveria gerar em nós uma consciência mesmo, nós deveríamos parar para pensar como será que Deus se sente sabendo que Ele nos deu uma nova vida e a gente não considera essa nova vida. Ou a gente acha comum andar com Jesus. Não deveria ser assim. Nós deveríamos acordar todos os dias e dizer, uau, Cristo me deu uma nova vida, e sairmos da nossa cama com expectativa de viver a vida que Ele nos deu. Da mesma forma que coisas novas trazem aquela alegria para o nosso coração. Andar pelo Espírito com Deus deveria trazer alegria para o nosso coração. Lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, nós vamos ler o versículo 14. Aleluia. Romanos 8, 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa é a vida que nós carregamos. O próprio Espírito de Deus confirmando. Essa palavra aqui, testificar, pode ser também traduzida ou dita como confirmar. O Espírito de Deus, ele confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Agora que nós estamos vivendo uma nova vida com Cristo, eu quero te fazer pensar mesmo sobre isso. Nós já temos uma nova vida com Cristo. Sabemos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Não é a verdade? Você sabe que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Você sabe que além de morrer, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E porque Ele ressuscitou hoje, nós temos essa nova vida em Jesus. Sabe, nós já sabemos que Cristo morreu pelo nosso pecado. E o que nós estamos esperando para viver essa nova vida? O que falta Deus fazer? Pensa aí junto comigo. O que falta Deus fazer? Ele já enviou um que estava com ele. Quando Jesus orava pensando no que sobreviria sobre ele, ele disse, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mesmo assim, ele continuou, foi para a cruz, e na cruz ele disse, Deus meu, por que você me desamparou? O próprio Filho de Deus, separado de Deus por causa do pecado.
E o que nós estamos esperando? O que falta a Deus fazer? Será que Deus precisa ainda fazer algo extraordinário para nós nos movermos, para nós nos entregarmos mais? Para nós de fato decidirmos, não, esse é o caminho que eu quero seguir. Deus precisa fazer mais alguma coisa, será? E eu quero te dizer, se você pensa aí no seu coração que Deus precisa fazer mais alguma coisa, Ele já fez tudo o que Ele poderia fazer. Ele entregou tudo o que Ele poderia entregar. Deus pegou o que Ele tinha de mais precioso e entregou por causa da minha vida e por causa da sua vida. Então, o que nós estamos esperando? Uma nova vida em Jesus Cristo. Se a morte de Cristo não foi o suficiente, o que está faltando? Se a morte de Jesus não é tudo o que falta, você consegue pensar aí numa maior prova de amor do que essa? Você consegue sondar o seu coração e falar, não, se Deus fizesse isso, eu acho que a prova de amor seria maior. Não existe nada maior do que o próprio Deus se sacrificar por amor de nós. Lá em João capítulo 3, versículo 16, eu sei que você conhece esse texto, mas eu quero ler com você. João capítulo 3, versículo 16. Deus é bom. Eita. João capítulo 3, versículo 16. Diz assim, eu vou ler com vocês, mas eu queria deixar aqui aberto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Aqui está mais rápido, né? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A gente vai continuar lendo, mas vamos prestar atenção nisso aqui. Deus disse um versículo antes que Ele enviou o seu único Filho porque Ele amou o mundo. E agora Ele está dizendo, olha, eu enviei Jesus, não para julgar o mundo, não para condenar o mundo. Eu não enviei Jesus porque eu queria ver Ele sofrendo para me encontrar. Não, eu enviei Jesus para que eles fossem salvos. Deus enviou o próprio Cristo para nos salvar. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o Deus, nosso Pai, Ele enviou o seu Filho não para nos condenar, não para nos afastar. E sabe qual é o problema? Porque, às vezes, nós estamos fugindo de assumir a nossa nova realidade em Cristo Jesus, porque a gente pensa que Deus quer nos condenar. A gente pensa que Deus quer nos julgar, mas não, Deus está falando aqui que Ele quer nos salvar. Nos salvar de nós mesmos. Nos salvar do caminho de morte. Nos salvar de um lugar que nos leva à perdição. Deus, Ele não quer, nunca quis que o homem ficasse longe, separado dele. Isso não é a vontade do seu Pai. Ele quer que eu e você sejamos salvos. E salvos andemos com Ele, lado a lado. Como nós lemos, o Espírito de Deus dizendo, ei, você é filho. Ei, você é filha, levanta. Vai viver essa nova realidade. Aleluia, Jesus é bom, amém? Glória a Deus. João capítulo 16.
Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. João capítulo 16, versículo de número 7. João 16, 7 diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque não... Então, o pecado, e essa palavra pecado aqui não é o verbo pecar, mas é o pecado. O pecado é aquilo que nos separava do Senhor. O pecado é o que nos faz ficar distantes do Senhor, e é por causa do pecado que nós não cremos em Cristo Jesus. As pessoas que estão lá fora enganadas, sem salvação, elas não entendem que é por causa do pecado que elas não reconhecem Jesus como Salvador da vida delas. Porque eu tenho certeza que se elas ouvissem a respeito daquilo que Cristo já fez por elas, elas seriam convencidas e levadas ao arrependimento. Não tem como nós encontrarmos com a verdade e não nos arrependermos. João 8,32 diz: E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade nos salva, nos liberta. Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos uma nova realidade em Cristo Jesus, mas o que estamos fazendo com essa realidade? Deus espera que eu e você vivamos de fato, irmãos. Que a gente viva de fato aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém. Muitas vezes nós nos perdemos no meio do caminho, tentando encontrar um sentido, um propósito, mas Deus nos disse que já nos deu uma nova vida. E não tem como nós caminharmos do lado de Deus e não sermos contagiados por aquilo que Ele diz ao nosso respeito. Não tem como nós caminharmos ao lado do Senhor, ouvir a palavra dEle e não sermos influenciados pela Sua palavra, o que Ele pensa sobre nós. Você já parou para pensar o que Deus diz sobre você? O que Deus pensa ao seu respeito? Glória a Deus. Vamos lá para Jeremias. Jeremias capítulo 29. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias 29, versículo 11. A palavra do Senhor diz: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de... Agora você vai falar como quem crê. Pensamentos de... E não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando foi que Deus pensou ou preparou algo ruim para nós? Quando foi que Deus quis que algo desse errado na nossa vida? Glória. Se Ele mesmo disse: Ei, eu tenho pensamentos de paz ao seu respeito. Glória a Deus. Glória. Se Ele mesmo diz que não nos deseja o mal. Glória a Deus. Deus é bom. Então Deus, Ele não pensa coisas ruins sobre nós, não. Muito pelo contrário, Deus quer que nós nos demos bem. Ele quer que a gente acerte. Ele quer que a gente acerte. Deus não diz sobre você que você é um erro. Deus não diz sobre você que você não presta para nada.
Deus não diz que você, sei lá, que você é burro, que você é ignorante. Não, Deus tem pensamentos de paz ao seu respeito. Mas quais são os pensamentos de Deus que nós estamos carregando no nosso coração? Porque se nós não carregarmos pensamento nenhum do Senhor, nós não vamos viver a nova realidade que nós temos em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nova criatura, vivendo algo novo com o Senhor, não é de vez em quando, são todos os dias. Sabe, nós temos o poder do Senhor operando dentro de nós, porque aceitamos Jesus Cristo, o próprio Espírito de Deus veio morar dentro de nós, e nós temos esse poder vivificando todo o nosso corpo todos os dias. Pensa aí, você carrega o poder de Deus. É normal carregar o próprio Deus dentro de você? É simples? Não, é sobrenatural. É de fato uma experiência, a experiência que todo homem deseja ter. A experiência de carregar o próprio Deus. E sabe por que o diabo tem tanta raiva de você? Porque você foi escolhido por Deus para ser a imagem dele. Aquilo que o diabo queria ser, ele não foi, mas eu e você somos a imagem do Senhor. Criação do Senhor, parecidos com o Senhor. O Senhor disse para Adão, antes do pecado, tenha domínio sobre a terra, Adão. E o que o diabo queria? O diabo queria dominar. E aquele domínio que o diabo achou que ele teria, Deus deu ao homem. E por causa da inveja, o diabo vem, tenta o homem, o pecado chega no mundo. Mas Deus disse, eu tenho um plano. O domínio vai voltar para eles. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não considerou o pecado. Não, Deus considerou a sua vida. Deus não enviou Jesus porque o pecado trazia coisas ruins. Deus enviou Jesus porque Ele queria te salvar. Ele queria te libertar. Ele queria ter um encontro com você. Então, essa nova vida que nós temos nele, nós temos pela fé. Totalmente pela fé. Não é uma vida comum, como eu disse para você, se o sacrifício de Jesus Cristo não for o suficiente, o que mais será? O que nós precisamos fazer para assumir mesmo a nova posição? Glória a Deus. Aleluia, lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo de número 6. Efésios 2, 6. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos ler? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Nós lemos aqui no versículo 7, no versículo 8, em Cristo Jesus. A nossa nova vida, a nossa nova realidade não estão nas coisas
do lado de fora estão em Cristo Jesus. E sabe que começa por dentro. A mudança que nós vamos viver de fato, que nós vamos experimentar com o Senhor, não vai começar do lado de fora, mas vai começar do lado de dentro. Então, se nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, se nós temos uma nova realidade nele, se Deus nos criou, nos deu algo novo, nós precisamos mudar o que está dentro para vivermos de fato aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz que nós devemos renovar a nossa mente pela palavra, para nós experimentarmos a boa, perfeita e agrade do Senhor. Renovando a nossa mente pela palavra. Mas, Maiara, por que renovar a mente? Por que mudar os meus pensamentos? Porque se nós ficarmos com aquilo que nós ouvimos no nosso dia a dia, sem colocarmos a palavra diante dos nossos olhos, nós não seremos transformados. Se a palavra de fato salva a nossa vida, se nós entendemos que através de Cristo nós temos uma nova vida, nós não podemos menosprezar a palavra. A palavra deve ser o alicerce dos nossos dias. Tem muita gente por aí que diz que a vida não vem com manual, mas eles estão completamente enganados. Nós temos um manual, um modo de viver, que é a palavra de Deus. A palavra é o nosso manual. Então, renovar a nossa mente pela palavra incansavelmente. Meditarmos na palavra de dia e de noite. Vai transformar a maneira que nós vivemos. Pensarmos no que Deus diz sobre nós. Sem conhecer as Escrituras, nós erramos. Não foi isso que Jesus disse? Quando nós conhecemos ao Senhor, as palavras dele. Sabe algo que o diabo tem tentado mesmo roubar de nós nos dias de hoje? É o tempo com a palavra. Porque ele sabe, se você passar tempo com a palavra de Deus, a potência que você será transformado. A palavra te dá ousadia, a palavra te encoraja, a palavra te anima. A palavra é o seu remédio, a palavra vivifica você completamente. Glória a Deus. Então, passar tempo com a palavra, renovando a nossa mente. E quando nós cansarmos de ler a Bíblia, porque nós temos uma alma, nós temos um corpo, nosso corpo cansa, a nossa alma não quer. E quando nós cansarmos, nós combatemos pelo bom combate da fé. Nós colocamos mais palavra. E nós deixamos a palavra do Senhor nos transformar. Eu estava pensando sobre isso. E a palavra de Deus, nós precisamos deixar a palavra ganhar espaço dentro de nós. À medida que a palavra entra dentro de nós, mais espaço o Senhor tem dentro de nós. À medida que a palavra de Deus entra dentro de você, mais espaço Deus tem dentro de você. E pensa aí comigo no avião. Um avião, para decolar, ele precisa de muito espaço. Não é como um carro. Um carro faz ali, mesmo que vá passar num lugar mais estreito, faz uma manobra aqui, uma manobra ali, e consegue passar. Um avião não é assim. Eu não sei aí se você já pensou sobre isso de avião, para manobrar aquele avião gigantesco, maior que ele não sei quantas vezes, ele precisa de espaço. E sabe, a palavra de Deus, da mesma forma, ela precisa de espaço dentro de você. Quanto mais espaço da palavra você tiver dentro de você, vai ser como um avião. E sabe o que um avião faz quando ele tem espaço? Ele decola. Assim a palavra faz dentro de nós. A palavra nos faz decolar. A palavra nos leva a outro patamar.
A palavra nos tira de um lugar de mediocridade e nos coloca na posição que Deus nos chamou para estar, assentados com Cristo Jesus. A vida que você carrega é normal? Pensa aí. É simples carregar Deus dentro de você? Eu acho que nós devemos aprender a considerar aquilo que nós recebemos. Acabou o tempo de nós ficarmos mendigando coisas da parte do Senhor. Ei, Deus te deu uma nova vida, uma realidade nova com Ele. Às vezes nós estamos andando por aí como quem não sabe daquilo que recebeu da parte de Deus. E Deus está olhando e pensando, mas eu já fiz, mas eu já dei. Deus está olhando para mim e para você pensando, o que querem? O que será que nos falta? Uma nova vida com o Senhor. Uma nova realidade em Cristo Jesus. Nós não podemos pensar quando Ele nos chamou. Nós não podemos nos considerar pessoas incapazes de fazer o que para fazer. Porque Deus acreditou em você. Você acredita nisso? Que Deus acreditou em você? Que Deus escolheu você de fato? Que Deus realmente te chamou pelo nome e disse, ei, é a sua vez? Você realmente acredita nisso? Porque se nós acreditamos, nós precisamos viver como quem acredita. Como eu disse para vocês, quando nós recebemos algo novo, nós ficamos com expectativa e nós queremos usar, nós queremos aproveitar aquilo novo que nós ganhamos, que nós temos. Essa deve ser a nossa expectativa todos os dias com a vida que nós temos em Jesus Cristo. Viver a vida que deu. E uma das maneiras que nós vamos viver a vida que Deus nos deu é renovando a nossa mente pela palavra. Nos encontrando com a palavra todos os dias. Que a palavra realmente tenha primazia no nosso coração. Que os nossos corações sejam boas terras. E que a semente da palavra dê fruto dentro de nós. Que nós não nos cansemos de nos encontrarmos com a palavra de Deus. Sabe, Jesus, ele disse, eu sou o verbo que estava com Deus, e o verbo que era o próprio Deus. Então, todas as vezes que nós pegamos a palavra do Senhor, lemos a Bíblia, lemos o que Deus diz sobre nós, nós estamos nos encontrando com o próprio Jesus. Porque Ele era a palavra. A palavra de Deus que se fez carne foi o próprio Deus. Então nós nos encontramos com a palavra e ao mesmo tempo nós nos encontramos com Jesus. E ao mesmo tempo nós nos encontramos com o Senhor. Que maior glória nós teremos. O que mais nós estamos esperando? A Bíblia nos faz nos encontrar com Deus. E nós passamos a viver essa nova realidade com o Senhor, transformando a nossa vida pela palavra. Quem não conhece o que as Escrituras dizem, o próprio Senhor diz que esse povo perece. Esse povo fica pelo meio do caminho, mas eu e você não. Eu e você conhecemos a palavra. Eu e você não ficamos no meio do caminho. Eu e você conhecemos o Senhor. E por isso vivemos com Ele.
O que o Senhor espera de nós também nessa nova realidade, nessa nova vida que nós temos com Ele, além de nós renovarmos a nossa mente pela palavra, é que a gente tenha também tempos de oração. Você sabia que Jesus, Ele ensinou os discípulos a orar? Lá em Mateus capítulo 6, Ele ensina aos seus discípulos a orarem. Sabe, é interessante porque Jesus, Ele não ensinou os discípulos a realizarem milagres. Ele não mostrou para os discípulos como eles iam fazer para uma perna crescer, para um paralítico andar, não. Ele ensinou os discípulos a orarem. E Deus, Ele esperava que os discípulos orassem, porque senão Ele não teria ensinado, não é verdade? Se Deus ensinou é porque Ele esperava que eles orassem. Porque seria contrário com nós hoje. Deus espera que a gente tenha também uma vida de oração. Uma vida de comunhão com Ele. Ele quer ser consultado. Antes de você tomar decisões, Deus deseja ser consultado. Você considera Deus mais inteligente do que você? Eu considero. Ele já sabe o que está no meu futuro. Então, por que não perguntar para quem já sabe? Por que não falar com quem já tem a resposta? Então, uma vida de meditação na palavra, uma vida de oração, vai nos transformar e vai nos levar a viver a nova vida, a nova realidade que nós temos em Cristo Jesus. Uma vida plena de comunhão com o Senhor. Não deixar com que as tarefas do dia, os afazeres, roubem a nossa comunhão com Deus. Roubem aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Aleluia. Lá em Efésios capítulo 4, você pode abrir comigo, por gentileza. Efésios capítulo 4. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo 22. Aleluia, diz assim a palavra do Senhor. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Verso 24. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aqui o Senhor está nos dizendo para nós nos despirmos, para nós nos desfazermos do velho homem. Eu não sei se você já leu o que Paulo escreveu falando sobre ele mesmo. Ele disse, olha, eu considero as coisas que eu ganhei no passado como esterco. É como se ele dissesse, aquilo tudo que eu construí no passado é uma verdadeira porcaria, não presta para nada. Considerando agora a nova vida que eu tenho em Cristo Jesus. E sabe que isso traz uma grande verdade para a nossa vida? Porque as coisas antes de Jesus Cristo, as coisas que são construídas no pecado, elas não servem para nada. De nada tem proveito nisso. O que de fato traz proveito para a nossa vida é aquilo que nós aprendemos de Jesus Cristo e o que nós recebemos de Jesus Cristo. Claro que Deus ele usou a inteligência de Paulo para escrever o Novo Testamento. Ele era um homem muito sábio, conhecia a lei.
Mas ele disse: eu largo tudo isso para viver a nova vida em Cristo Jesus. Eu e você precisamos estar com o nosso coração disposto para abrir mão daquilo que nós já tínhamos antes, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Como eu disse para você, o que o Senhor quer fazer com você é te fazer decolar. Deus não quer que você caminhe por aí rastejando. Deus não quer que você fique por aí buscando coisas, como fazer, como resolver. Não. Deus nunca desejou essa vida para você. Deus nunca quis que fosse assim. Ele nos chama para andarmos de glória em glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, de glória em glória todos os dias. Nós sabemos o que Jesus disse. Ele disse: olha, no mundo vocês terão aflição. Mas Jesus não parou por aí. Ele poderia ter dito: no mundo vocês terão aflição e está tudo bem. Nós íamos aceitar aquilo que Jesus estava falando. Mas Jesus, ele disse: vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, qual é a nossa luta hoje? Qual é a batalha que nós estamos enfrentando? A única batalha que eu e você estamos enfrentando é a batalha de nos posicionarmos naquilo que Cristo já fez. Ele venceu o mundo por nós. Você não precisa vencer o mundo. Você não precisa derrotar o diabo. O diabo já é um derrotado por causa de Jesus Cristo. Aleluia. Nós não precisamos ficar pensando mais como que eu vou fazer para vencer. Não. Deus já fez. E porque Ele fez, nós vencemos. Amém? Você pode ficar de pé, eu quero orar junto com você.